Salve, meus queridos e amados irmãos do Facebook, das redes sociais, na paz do Senhor Jesus Cristo. Inclui Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Que Deus os abençoe. Um bom final de semana. Um sábado abençoado na presença do Pai. Estamos aqui hoje para mais um vídeo. Feliz com o Senhor. Tempo bom, fresquinho. Vamos para mais um vídeo. Começando assim. Pai, perdoa os meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer, que desagradou ao Senhor, perdoa-me, Pai. Eu sou falho, eu sou pecador, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor, nessa hora do teu socorro, Pai. Tenha misericórdia desse pecador, Pai, que nessa hora, mais uma vez, clamo a Ti, Pai. Roga ao Senhor pelo meu perdão, Pai. Pai, obrigado por ser o Senhor Deus Santo, obrigado por mais uma semana que está se findando, Pai. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado pela família que Você me deu, pelo alimento, pela cama que eu dou. Obrigado pelas lutas, pelas tempestades, pelo deserto que às vezes nós temos que passar, Pai. Obrigado principalmente por ser o Senhor Deus Santo e não desistir de nós, somos pecadores, Pai. Pai, fala conosco hoje, Pai, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Não sei o que nós queremos ouvir, não o que eu quero falar, mas que o Teu Espírito tenha a falar, Pai, através da Sagrada Escritura nesse dia, nessa noite, que tudo seja para honrar o Teu santo nome, para glorificar e exaltar o Senhor, Pai. Fala conosco, Pai, não te cale. Em nome de Jesus, amém. Irmão Evangelho, o livro de Atos dos Apóstolos, vamos tragar aí, depois dele vamos para as epístolas do apóstolo Paulo e outras epístolas, Tiago, Pedro, João. Vamos, no capítulo 8 fala o Evangelho em Samaria. E também Saulo consentia na morte dele. E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. E os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Do versículo 1 até o 25, do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, fala do crescimento da igreja, da expandimento da igreja na terra. Aqui nós está terminando. Então agora foram enterrar os justos, foram enterrar Estevão. Foi apedrejado, morto. Deus tomou para si, né? E no meio desse estava um que logo seria também um apóstolo de Jesus Cristo, Saulo, que mais tarde mudaria seu nome para Paulo. Saulo foi instruído na lei, nos estudos, na doutrina de Gamaliel. Ele seguia os 10 mandamentos. Ele achava que cumprindo os 10 mandamentos só, e não aceitando Jesus como seu Salvador, para ele era tudo. Ele ensinava a lei, ele estava cumprindo a lei, seguindo a lei. Mas após a morte de Jesus Cristo, já mudou a história. Já não é mais a lei vale ainda, mas estamos também debaixo da graça. É essa graça que nos transforma, não muda. Então todos foram enterrar Estevão e Saulo ali, querendo cumprir a lei, querendo fazer a vontade do homem. Ele vai para Samaria, e logo após apedrejar Estevão, os santos e enterrar Estevão. Agora Paulo ali na sua ansiedade de fazer cumprir a lei, fazer a vontade do homem, começa a perseguir a igreja. E agora Paulo vai pedir cartas ao sacerdote para ir até Samaria, para pegar prender aqueles que falavam do nome de Jesus. Muitos pregadores falam que Paulo matava. A Bíblia não fala que matava. Ele batia, prendia, mas em nenhum lugar da Bíblia não vamos falar que Paulo matava também. Pode ser que algum historiador, leu isso, talvez que está em algum livro, mas na Bíblia não tem.
na minha eu não acho. Então Paulo respirando ali, aquele sangue, né, aquela agonia de fazer parar o Evangelho, fazer parar o nome de Cristo, parar a igreja, parar os fiéis ao Senhor, ele respirando ainda essa fome, talvez de vingança, já de cumprimento da lei. Paulo estava cego, como muitos estavam. Então ele vai ao sacerdote e pede uma carta para ir a Santa Maria, a Samaria, para prender, lançar na prisão, escarnecer, maltratar os fiéis que estavam em Jesus Cristo. Nós vamos ver mais na frente a conversão de Saulo. Creio que amanhã, no versículo 9, nós estaremos vendo a conversão de Paulo. No versículo 25 diz assim: tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Aqui os apóstolos anunciando o Evangelho por toda a África, por toda a nação onde eles podiam ir, levando o Evangelho de Cristo. Aqui a igreja começa a crescer, e no meio desse povo estava Filipe. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, ele pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção no que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que fazia. Porque os espíritos imundos saíam, e os que tinham clamado em alta voz, muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquele lugar. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Aqui o homem era iludido por Simão, que fazia mágica. O povo tinha ele como uma grande personagem, um grande homem. Mas ele não estava fazendo nada aqui da Gatria. Quando Filipe, quando os apóstolos de Jesus faziam os milagres, quando era batizado, as pessoas começavam a falando em línguas estranhas, Simão pediu que ele também tivesse aquele dom de orar para uma pessoa e ela falar língua estranha. Ele ofereceu dinheiro, porque ele viu os sinais que Deus fazia. Ele fazia mágica, era coisas ocultas, né? Ele então queria ter aquele poder que os apóstolos tinham. Mas quando eles ofereceram dinheiro para comprar o Espírito Santo, pensando que por dinheiro a gente compra o Espírito Santo, os dons que Deus dá, como João falou, Pedro falou: Simão, você está em transgressão, você não sabe o que está falando, o teu dinheiro fica para a tua perdição, porque o dom de Deus não se compra por dinheiro. Nos ensinando, irmão, que o dom de Deus busca é perseverando na oração, é no jejum, é no joelho dobrado, é na boca no pó. É assim que recebemos o dom de Deus, não é comprado. Hoje, eu nunca vi, mas a gente vai falar que muitos vendem, ensinam, muitos tem lugares que ensinam a falar em língua. Eu creio, não é assim. Eu não aprendi assim. A gente tem que orar, pedir ao Senhor, assim como foi em Pentecostes. Hoje o homem, ele quer comprar os dons. Ele quer profetizar o que vem na tua boca. Tem uma irmã que vem aqui em casa, ela sumiu, tem um tempo que ela não vem, mas ela sempre vem aqui. Ela vem buscar uma resposta do Senhor, ela já fala para o esposo o que ela quer, como é que ela quer. Ela fala: eu estou pedindo por isso, crendo que após a oração já vem a resposta. Não é assim.
Assim foi com Simão. Ele achou que podia comprar o dom do Espírito, mas ele comprou para si condenação. Quando Pedro falou com ele que ele estava em véu de amargura, que o dom de Deus não era vendido, que busca, é com força, com jejum, com oração. Quando ele falou que ele estava buscando condenação, Pedro falou para ele, ora a Deus para que tire teu coração. Ó, Simão, mas como os homens no dia de hoje costumam fazer, confiado no dinheiro, não, ore vocês. Ali ele estava crendo que a oração dele não tinha valor. Então ele pediu a Pedro, ore você por mim. Quantas pessoas hoje precisam de oração, faz um erro, quer se libertar daquele e pede oração. E não tem coragem de orar. É fácil a gente orar, é fácil a gente pedir ao Senhor perdão, mostrando nossas falhas, nossas fraquezas. Nós somos fracos, pecadores, Deus sabe muito bem disso. Não é necessário a gente pedir a um e a outro para orar. É bom, pede oração. Eu gosto de receber oração. Mas ore também. É necessário a gente também orar, dobrar nosso joelho. Não é jogar a nossa carga para cima dos outros. Assim como Simão. Quando Pedro ensinou a ele que ele estava errado, que ele tinha que rogar a Deus, pedir perdão, ele achou, não, ore vocês por mim. Então, as pessoas muitas vezes acham que tem muito valor para o homem, ele não vê o seu valor para com Deus. O tanto que Deus ama, mesmo a gente estando em pecado, sendo pecador. Deus não ama tanto, ele ouve a nossa oração. Mas é necessário, irmão, para tomar posse, para receber a resposta, é necessário conserto, é necessário transformação, obediência. Não é de qualquer maneira. Simão, esse homem, pensou que era de qualquer maneira por dinheiro. Porque a Bíblia nos mostra que ele era apegado ao dinheiro. Né? Quantos homens assim hoje estão hoje? Do versículo 26, não, 25 versículo. Tendo eles, pois, testificado, falado a palavra do Senhor, vieram para Jerusalém e muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Aqui agora, os apóstolos de Jesus já estão andando por todos os lugares, pregando o Evangelho, pregando que o reino de Deus, a palavra já foi cumprida, que o reino que está na terra, o reino que está na terra, que a salvação está aí, pronta para quem quer receber. Essa palavra é para mim e para você hoje. Temos, irmão, que pregar o Evangelho, a salvação está aí, está próxima. A salvação é só nós consertar a nossa vida, dar ouvido, obedecer, seguir os mandamentos do Senhor. Que Jesus, quando ele se obedece, é o Consolador. Deus é o trabalho de Deus para conosco, irmão, para a nossa libertação, para a nossa salvação. O tanto que o Pai nos ama. Do versículo 26 até o 40, Filipe e o eunuco. Aqui Filipe, ele deixa os apóstolos e vai de viagem, segue de viagem. E ele encontra uma carruagem onde vai o mordomo de Candace, a rainha dos etíopes, e ele vai lendo as escrituras na carruagem. Ele era um homem de valor para sua rainha. E quando ele está lendo, o Espírito Santo fala a Filipe, se aproxime daquele carro. Quando ele se aproxima, ele vê o eunuco lendo a escritura no livro de Isaías, do profeta Isaías. Ele lê a escritura do Salmo 50, do livro de capítulo 53 de Isaías.
E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce a Jerusalém, para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. E regressava e assentado no seu carro, e lia o profeta Isaías e disse: o Espírito a Filipe, chega-te, ajunta-te a esse carro. Aqui nós vemos a preocupação de Deus com as pessoas aprender. O Espírito Santo mandou, viu que o etíope, o mordomo, não estava entendendo. Aí, para a conversão dele, para a salvação daquela alma, o Espírito manda que Filipe se aproxime do carro. E ele está lendo o capítulo 53 de Isaías. E correndo Filipe ouviu o que lia o profeta e disse: entendeste o que lê? E ele disse: como poderei eu entender se alguém me não ensinar? E rogou Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento e quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo eunuco, Filipe disse: rogue, de quem disse isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, lhe anunciou a Jesus. Quando o eunuco entendeu que era necessário entregar a vida a Jesus, quando Filipe abriu as escrituras para ele rogou a Filipe: daí tem água, o que me importa ser batizado? Ele falou: se tu crês. E ele falou: eu creio. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, que desceu à terra, se fez homem, habitou no meio de nós. Eles desceram a água e foi batizado. O zelo que Deus tem para com a alma. E depois, após o batismo do eunuco, o Espírito tirou Filipe daquele lugar e pôs em outro lugar. Nunca mais viu o eunuco etíope. O Deus tem obras para fazer através de mim e de você. Muitas obras têm que ser manifestas desse jeito para a pessoa se fortalecer. O Espírito te leva e te tira e nunca mais se vê aquela pessoa. Quantas pessoas aí estão precisando ouvir, aprender a mensagem de Cristo? Quantas pessoas têm fome, têm sede de ser batizadas, mas ninguém, a igreja do Senhor está parada. Ninguém quer mover o pé para explicar as escrituras, para chegar até um drogado, uma prostituta, um homossexual, um bêbado, um assassino, um traficante, e falar para ele do amor de Cristo. Ter medo do homem. E Deus tem pressa que esse evangelho seja pregado. Aqui o evangelho, a igreja, começa a crescer na terra. Não foi fácil. Hoje nós temos toda a facilidade. Temos a rede social, temos a Bíblia aí que ainda está na nossa mão. Ela vai ser tirada um dia, nós vamos ver lá no livro de Apocalipse. Nós temos aí transporte. Naquele tempo era feito a pé, a lombo de jumento, de camelo. Era muita distância que ele tinha que andar. Navio, né? Então era muito que tinha que andar. Mas o Evangelho, a palavra do Senhor cresceu. Hoje está estagnada, está parada. Porque ninguém quer se dispor. Cada um tem sua obrigação, na sua casa tem a canseira, tem um lazer, temos tempo para tudo. Mas as almas estão aí na rua, nas esquinas, chorando, querendo aprender a Escritura.
querendo se salvar, mas a igreja do Senhor está parada. Estamos correndo atrás de coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Atrás de pregar aonde tem gente grande, famosa, rica. Estamos esquecendo dos pequenos. Quantas pessoas necessitando da palavra tem aí entre os pequenos, entre os pobres? Jesus, quando os apóstolos de João vai perguntar se ele era o Cristo, o que era no outro, o evangelho é pregado aos pobres, aos pequenos. E nós hoje queremos pregar aos grandes. A igreja está parada. Estão fazendo distinção de pessoas que Jesus não fez distinção de ninguém. Vinha a ele leprosos, coxos, cegos, mancos. Vinha todo tipo de... Ele não fez distinção de ninguém. Ricos, pobres. Ele não fez, a igreja hoje está fazendo. Será que nós teríamos coragem, fosse no tempo de hoje, um eunuco, um homem famoso, um homem que tinha todo o poder, junto com a rainha da Etiópia, será que nós teríamos coragem de chegar até ele, mesmo o Espírito andando, e pregar o Evangelho? Quantas pessoas grandes aí também estão? Seu patrão, seu encarregado. Será que nós teríamos coragem? Ou nós vamos ficar calados, parados, até quando? Eu falo isso por mim, eu fui assim. Até que um dia eu tive coragem e cheguei no meu patrão e falei para ele se eu poderia fazer culto ali. Ele gostou, gostou, e depois ele queria um culto todo sábado. Minha igreja não tinha condições, ele dava o ônibus para buscar o pessoal, mas eu não sei porque o pastor não é o que eu congrego agora, é outro. Ele não fez, ele fez uma vez por mês. Eu falei para ele falei, patrão, não tem jeito. Então a gente tem que ter coragem de falar para o nosso patrão. Tem coragem de falar para as pessoas grandes, para o advogado. Nós só queremos falar só para quem pede uma explicação. E nós temos que falar também para os pequenos, principalmente para os pequenos. O mundo, irmão, casa em trevas. Versículo 40. E Felipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Olha, o tanto que esse homem andou, pregando, não calou, não cansou, não cessou de falar do amor de Deus no Senhor, cessou de pregar a palavra. E hoje nós, irmão, nós aqui é uma gasolina tão cara, né? Talvez a gente tenha sapato tão caro também, no calçado, para não gastar o salário, o tempo. Deus só quer de nós, irmão, no mínimo. Ele quer mais, mas no mínimo, que a gente dizima ele, 10% nós temos do dia, 2 horas e 40 minutos. Mas você, nós podemos fazer mais. Nós temos tempo para tudo, para conversar fiado, para ir em festinha, para falar da vida alheia. Mas não estamos tendo tempo para falar do amor de Deus. Que mais o Espírito Santo fala no meio do teu coração. Peço ao irmão que ore, peço a Deus que me dê entendimento da palavra para juntos nós aprender. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos no capítulo 9 do livro de Atos. E aí nós encerraremos, por enquanto, o livro de Atos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais um dia, por mais um vídeo. Sobre a necessidade do teu filho e da tua filha, em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, Senhor, nós perdoamos os teus Deus. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal. Porque teu reino, poder e agora para sempre. Amém. Um abraço, meus irmãos. Boa noite de repouso. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Um abraço, irmãos. Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo.